E a Petrobras anuncia um aumento de 40 centavos no diesel nas refinarias a partir de hoje. Lembrando aí que a gente vem falando sobre essa possibilidade de reajuste, que os preços estariam defasados na ordem de 21% do diesel em relação ao preço de importação e no caso da gasolina, 17%, não é isso, Thiago Rebolo? É. Então, há uma clara sinalização de possibilidade de aumento da gasolina, apesar da Petrobras ter dito que essa semana não anunciaria reajuste, né? O presidente da Petrobras disse que estava aguardando uma certa estabilização, né, para anunciar esse reajuste. A Petrobras disse que está adotando como política não repassar cada flutuação, né? Esperar dar uma estabilizada, ver se vai seguir nesse patamar alto mesmo, aí se for o caso, promove o reajuste. O mercado, Felinto, no fim da semana passada, várias entidades soltaram alguns levantamentos mostrando esse nível de defasagem nos preços da gasolina e do diesel. No caso da gasolina, segundo as entidades, a defasagem é de cerca de 80 centavos. Ou seja, para equiparar o preço da Petrobras com o preço do mercado internacional, a gasolina teria que subir 80 centavos por litro na refinaria. E no caso do diesel, essa defasagem é de R$1,20. Me surpreendeu, eu achei o reajuste de hoje, assim, dentro da defasagem, pequeno, né? Porque se é R$1,20 de defasagem, hoje o aumento foi só de 40 centavos, a defasagem continua muito elevada ainda em relação ao preço do mercado internacional. Lembrando que isso aí é o preço na refinaria. Quando na refinaria. No consumidor, o aumento será maior, né? E aí, o que acontece também? Tem um outro detalhe. Essas entidades já estão sinalizando, Felinto, para a possibilidade real de, se não racionamento, mas já uma certa dificuldade de abastecimento em algumas regiões do Nordeste com o diesel. Porque o que acontece? Há algumas regiões do país onde é necessário importar combustível mais do que na média nacional. O Nordeste é uma dessas regiões. Então, na hora que você tem o importador praticando um preço muito mais elevado do que o da Petrobras, o importador para de importar, porque não vai ter prejuízo. Então, ele para de importar e aí a demanda local não fica sendo abastecida, atendida. Então, é por isso que a Petrobras pratica o preço internacional, justamente para balizar aí a sua conduta com o mercado internacional. Tem até uma conotação política, né, no dia de hoje, nesse momento, porque na semana passada, na quinta-feira, a live do presidente Bolsonaro, ele falou: o novo aumento da gasolina pela Petrobras é um estupro, né? E causou uma celeuma retada e tal. E hoje veio o aumento. E aí era como se fosse uma resposta política ao presidente, como não é uma resposta técnica. É o seguinte, o presidente age nitidamente com uma postura, com os olhos, com vistas ao pleito eleitoral, querendo se distanciar e caracterizar que o governo dele não tem nenhum tipo de controle e envolvimento nessa definição da Petrobras, que ele quer sinalizar primeiro isso. Outro ponto que ele quer sinalizar é que, em tese, pessoa física é radicalmente contra que se promovam novos reajustes, em função, inclusive, do lucro divulgado pela Petrobras no primeiro trimestre da ordem de 44,5 bilhões de reais. Agora, tem um detalhe também importante para ser colocado aqui. A Petrobras distribuiu para o governo federal, nos últimos 3 anos, 447 bilhões de reais de lucro. De dividendos, entre lucros e impostos. O dobro do lucro da própria companhia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: veja como, dependendo do ângulo que você pega, você tem um argumento, um ponto para colocar de forma clara. Por que não só criticar a empresa e por que não dizer o que poderia fazer, ser feito, ou que tipo de olhar se teria sobre a parte de dividendos efetivamente recebido pelo governo federal? E que foi o que segurou o auxílio emergencial, boa parte veio desse recurso aí. Não, muito. Olha, se você pegar 3 anos do que a Petrobras distribui aí, você tem o Auxílio Brasil, por exemplo, nesse ano, vai custar menos do que 100 bilhões. Então, assim, o que a Petrobras deu de dividendos e de pagamento de impostos e royalties para o governo federal foi de 447 bilhões. Isso, Felinto, só falando de governo federal, porque se a gente for colocar na conta estados e municípios, passa de 675 bilhões o retorno da Petrobras. Então, assim, eu tenho cada vez mais lido sobre esse assunto, tentando buscar entender como é que funciona isso aí, essa questão da administrativa envolvendo a Petrobras. E a gente tem a seguinte questão: em tese, quando a Petrobras dá lucro, era para o governo comemorar, porque é mais retorno que o governo federal tem, porque o governo federal, por ser acionista da Petrobras, tem o seu retorno de cerca de 1/3 desse dinheiro. Fora os impostos que a Petrobras pagou. Pois é, fora os impostos. Então, assim, o que o governo quer? O presidente Bolsonaro quer. E aí é extensivo também aos demais pré-candidatos, como o Lula, que tem falado em mexer nessa política de preços. É melhor que a gente tenha uma Petrobras rentável e que dê retorno para o povo brasileiro, e esse dinheiro aqui é de uso livre, pode-se investir inclusive em política social, ou uma Petrobras que dê prejuízo e precise tirar dinheiro de outro lugar
para financiar a empresa. Como foi feito no passado. Como foi feito no passado, e a conta, inclusive, parcialmente está sendo paga agora. Até hoje. Então, é uma matemática que precisa ser colocada. E essa comunicação, Felipe, precisa ser melhorada, especialmente vindo da Petrobras. A Petrobras precisa ter mais clareza na comunicação para a sociedade e como é que funciona a dinâmica da empresa. Isso aí já resolveria um monte de problema.